Kaoru Hanayama apresentou um novo nível de poder para o campeão mundial dos médios da nobre arte no universo de Baki. Ele surrou Yuri Chakovsky. Em seguida, a cena nos levava para algumas entrevistas que Kuriwagawa havia feito anteriormente, com alguns figurões de Tóquio, onde se era dito por um homem grande, lotado de cicatrizes. Ah, então você quer saber sobre Hanayama. Bom, ele não é alguém que possa ser chamado de humano. Ele nunca perdeu uma partida sequer. Até eu mesmo duvido muito que poderia vencê-lo numa briga de verdade. Então eu devo alertar, Sr. Kuriwagawa, que a vida do seu garoto corre perigo. A cena ia para outro homem gigante e o mesmo dizia: ah sim, aquele cara é forte demais. Mesmo se ele fosse atacado por 100 homens, ele os venceria. Mas espera aí, você não quer que eu lute contra o Hanayama não, né? Porque se for, será a maior piada do mundo. Eu não conseguiria sequer dar um passo na sua frente. A cena ia para outro homem e um velho mestre que dizia: Hanayama é um homem que irá fazer seu corpo tremer antes mesmo da luta começar, então não tente lidar com ele. A cena ia para um lutador e o mesmo falava: se ele enfrentar um boxeador ou um lutador profissional... Não, eu duvido que exista algum lutador profissional que consiga vencê-lo. Ele precisa de apenas um soco para acabar com a luta. A cena ia para outro homem com um braço destruído e o mesmo contava: olha só o que ele fez com o meu braço. A força dele não é humana. Você pode estar pensando que ele fez isso com algum objeto ou uma arma, né? Mas não. Tudo que ele fez foi agarrar meu braço por um mero instante. De repente, um som sinistro chegou e veio a explosão. A cena voltava para Kuriwagawa, que terminava de contar aqueles casos para Baki e sua mãe, e Emi sorria. Em seguida dizia: ele é um cara perigoso de fato. Está se sentindo intimidado, Baki? Porque se fosse seu pai, ele estaria saltando de alegria. Baki se levantava e dizia: se me dão licença, eu estou indo embora. Boa noite. Emi sorria e falava: Kaoru Hanayama, parece que meu filho gostou de você. A cena cortava para momentos depois, onde Kuriwagawa perguntava: isso foi obra sua, Hanayama? Por que atacou Yuri para irritar o jovem mestre? Hanayama ignorava a pergunta e falava: e o Jirohama? Eu realmente quero conhecê-lo. Kuriwagawa respondia: se o senhor for capaz de vencer o jovem mestre, tenho certeza que a informação chegará no seu pai. Mas tenha em mente que o Jirohama é um homem que adora lutar além de qualquer coisa. Então me permita fazer um alerta. O homem que procura prefere lutar a se relacionar sexualmente. Prefere lutar do que se alimentar. Prefere o combate do que tomar água. Se ele pudesse escolher entre o ar e a luta, ele escolheria a luta. Então tenha em mente que é isso que o senhor enfrentará. Hanayama soltava um sorriso e de repente eles escutavam alguém falando para parar. Muito barulho acontecia na parte de fora daquela sala. De repente a porta se abria. Baki entrava pela porta da frente da sede Hanayama. Nos era mostrado os Yakuzas agarrando o garoto, porém Baki andava calmamente. Em seguida perguntava: você é o Hanayama, certo? Você é bem famoso. Então eu vim te perguntar uma coisa. Hanayama o encarava e Baki continuava: quando se trata de lutar, você realmente é tão forte assim? De repente, galera, Baki desaparecia da mão dos Yakuzas. Ele passava por todos da sala e chutava a mesa de Hanayama. O objeto voava da sede do Yakuza, caía no chão e lá de cima Baki dizia: vamos lá, vamos ver o que você pode fazer. O Yakuza tirava seus óculos e Baki sorria. De repente, ele jogava um chute no rosto de Hanayama. O Yakuza sentia aquele impacto e a sua consciência cedia brevemente. Todos tomavam um susto ao ver aquilo. E o narrador dizia: Hanayama está em lutas desde que consegue se lembrar. Mas não importa o quão forte fossem os oponentes que ele enfrentou. Eles não eram páreo para Kaoru Hanayama. Aquele dia, perante aquele pequeno garoto, foi a primeira vez que ele foi derrubado. Todos ficavam chocados e Baki dizia: caramba, você de fato é bem forte.
O Yakuza se irava e começava a se levantar, só que de repente lá fora a polícia chegava. Eles perguntavam o que estava acontecendo e os Yakuzas diziam para Hanayama se acalmar, porque a polícia estava lá. Rapidamente eles subiam até a sede e Kizaki os acalmava. Ele dizia: "Mil perdões, senhores, estamos carregando alguns móveis por aqui, então deixamos um cair sem querer." E Baki falava para Hanayama: "Ah, que pena, já acabou. Mas ei, tenha em mente que eu estou pronto para fazer uma revanche quando você tomar coragem." Hanayama ouvia aquela audácia, mas não fazia nada, pois a polícia estava ali. Ou seja, os riscos ao seu trabalho como chefe da Yakuza poderia ser afetado, então ele teria que dormir com aquele gosto amargo. Eventualmente, Baki era levado por Kuriwagawa de carro e lá o funcionário se mostrava preocupado com a situação. Baki pedia para ele se relaxar e em seguida o agradecia. Afinal, Kuriwagawa mostrava para ele que o mundo era um lugar vasto e existia homens como Kaoru Hanayama por aí. A cena ia para a sede da Yakuza e lá Hanayama saía furioso. Ele começava a suspirar, erguia seu braço e começava a golpear um carro com seus punhos. De repente, ele segurava o automóvel pela parte da frente e o girava no ar. O carro era colocado de ponta cabeça e o mesmo continuava destruindo o carro. Ele finalizava rasgando um dos pneus e saía andando. A cena ia para o dia seguinte, onde Yuri Chakovsky repousava num hospital. Ele tentava se recuperar dos ferimentos da sua luta contra o Yakuza. Lá, um policial insistia com perguntas a ponto de ser inconveniente. Ele fumava no local, encostava de forma agressiva na irmã do campeão, porém Yuri estava num estado grave. Ele mal conseguia se mover. Mas de repente, Baki chegava o pegando pela orelha, a rasgava só um pouquinho e chutava o policial para fora do quarto. Ele parava na frente do campeão e dizia: "Pelo menos você tá vivo, né, meu amigo?" Yuri sorria e falava: "Sim, pelo menos isso. Mas eu perdi algumas coisas nessa luta. Não serei capaz de cerrar meus punhos com esse braço explodido. Meus sonhos e dias de glória se foram." Baki respondia: "Se acalme. Você ainda tem a sua irmã, campeão. Ou seja, tem um bom motivo para continuar lutando na sua vida." Yuri dizia que era verdade e Baki continuava: "Eu irei resolver as coisas com aquele cara." Yuri falava: "Você está certo. Afinal, o combate faz parte do código de honra de um guerreiro." E naquele dia, galera, Baki e o campeão se divertiram, conversaram bastante no quarto do hospital e a cena cortava para um carro chegando numa mansão. Em seguida, Hanayama descia com um buquê de flores, entrava nos corredores do local, abria uma porta e viu uma mulher na cama. Ele se aproximava e a mulher erguia seu braço fraco. Ela tentava conversar, mas não conseguia. Hanayama pedia para os seus homens saírem do quarto e o Yakuza observava a situação daquela mulher. Em seguida, se lembrava dos bons momentos que ele teve com ela na infância. E ele divagava: "Mãe, você cheira tão bem." E na sua lembrança, ela dizia: "É um perfume francês, feito com uma essência extraída de rosas." A lembrança de Hanayama finalizava, ele erguia o buquê, puxava as flores e apertava. O líquido extraído pingava em sua mão e ele passava no rosto de sua mãe. Em seguida saía do quarto e ele avisava seus homens: "Amanhã irei matar Bakihama." A cena cortava para uma madrugada onde Yuri tinha um pesadelo, e ele se lembrava do momento em que tudo aconteceu. Graças a ser um lutador profissional, ele tinha a capacidade de ter uma visão dinâmica das coisas, onde tudo podia ser visto em câmera lenta, graças aos seus olhos treinados. Porém, o que ele viu quando Hanayama explodiu seu braço agora o atormentava. Ele acordava do seu pesadelo e se lembrava de Baki se despedindo, onde o mesmo dizia: "Quando eu fui ver aquele cara, eu percebi só de vê-lo que um soco casual do mesmo poderia matar 2 ou 3 homens. Pra te falar a verdade, minhas pernas tremeram na hora." Yuri falava: "Mas que estranho, mesmo dizendo isso, você se mostra muito feliz." Baki soltava um sorriso grande e falava: "Admito, eu estou um pouquinho." Ele se despedia e a lembrança de Yuri terminava. E na madrugada ele pensava:
Por favor, Baki, só não deixe esse cara te agarrar. A cena ia para a manhã, onde Baki estava indo para a escola. Durante todo o período, desde que ele chegou, sua mente estava dispersa, porque era como se ele tivesse sendo observado. Ele sequer prestava atenção na aula, nem quando interagia com seus amigos ele estava lá de fato, pois ele sabia que um monstro estava com sua mira nele. O tempo passava e ele continuava. Ontem, nesta manhã, foi como se eu tivesse sendo observado. Aos poucos, a distância entre nós está encolhendo. A cena ia para a noite, onde ele caminhava pelas ruas e as pessoas olhavam para alguém grande que caminhava atrás de Baki. O garoto sentia aquela presença que estava atrás dele e decidia entrar num prédio. Ele ia para um elevador e quando a porta se fechava, as pessoas ficavam olhando alguém grande que queria ter entrado no elevador. E o garoto continuava divagando. Meu oponente procura por um combate de verdade. Não é um esporte ou um jogo, mas isso torna as coisas ainda mais interessantes. Tudo pode acontecer nesse lugar. Se estiver escuro ou se estivermos num corredor estreito, não importa. Mesmo que tenha público no meio, faz parte. Na verdade, é até melhor. Ele saía do elevador e aguardava. Eventualmente, as pessoas olhavam impressionadas aquilo que acabava de chegar atrás de Baki. E o garoto dizia: Hanayama, que tal começarmos aqui mesmo? Ele se virava e o Yakuza estava carregando um soco. Baki fechava a guarda e era acertado. Ele passava voando por cima das pessoas, caía no chão e se levantava animado. Em seguida pensava: esse cara é ainda mais forte que o Yashazaru. Hanayama encurtava acertando mais uma vez, mas o garoto defendia. Ele ia pro ar, mas de repente Hanayama jogava outro golpe jogando para baixo. Ou seja, Baki não sairia de perto dele. A cena ia para Kuriwagawa, onde o mesmo dizia lá embaixo. Os dois entraram num prédio recentemente. Aparentemente, Hanayama veio sem seu pessoal da Yakuza. Eles estão nos andares superiores, no andar dos jogos. Kuriwagawa entrava no elevador e já escutava as pessoas pedindo para ligar para a polícia. Quando ele chegava, ele via Baki no chão. E de repente, Kizaki, o braço direito de Hanayama, tocava seu ombro e dizia: nós estamos aqui para resolver as coisas. No combate, Hanayama erguia Baki e de repente o Rama jogava sua cabeça para trás para cabecear, mas o Yakuza respondia colocando sua testa na frente. Baki tomava o dano daquela durabilidade e Hanayama voltava a golpeá-lo. Enquanto isso, Baki pensava: que força incrível, é algo fora desse mundo. Provavelmente esse cara vive no mesmo mundo que o meu pai. Ele tomava um gancho no queixo e seu corpo cedia. Quando Baki ia tocar o solo, Hanayama se preparava e chutava. Ele sequer dava tempo para o garoto tocar o solo. Baki voava para longe, batia num vidro e Hanayama ia caminhando até ele como um monstro no meio das pessoas. Quando Baki relava no chão, o Yakuza agarrava uma máquina de fliperama. Ele se preparava e a jogava no meio da cara de Baki. Hanayama erguia o rosto do garoto pela cabeça, impulsionava para trás e jogava no vidro. Baki saía voando para fora do prédio e Hanayama se virava. Se o seu oponente morreu, pouco importava. Afinal, ele estava ali para matar. De repente, ele escutava a máquina de fliperama sendo puxada, Baki começava a subir com os fios e aparecia sorrindo. Em seguida dizia: então, pelo jeito, você está disposto a me matar, né? Todos olhavam impressionados e as pessoas do local começavam a torcer pro garoto. E Baki dizia: você acertou o primeiro golpe na luta, e eu admito, foi um belo golpe. Mas agora que eu vi que você quer lutar até a morte, as coisas ficarão diferentes. Baki tirava sua blusa e dizia: você é de fato um lutador da primeira classe. Hanayama começava a se irritar e Baki continuava: vamos começar para valer esse jogo de arriscarmos a nossa vida. Ele saltava e acertava o queixo, mas Hanayama nem saía do lugar. Ele agarrava Baki pelo braço e o garoto respondia com chutes no corpo, no rosto e etc.
Hanayama sentia aqueles golpes e o girava com o outro braço. Quando Baki iria bater de cara no chão, ele se segurava. Porém, na mesma hora, o pé de Hanayama estava chegando no meio da sua cara. Ele jogava seu corpo para trás, virava no ar e parava em pé. Ele entrava em guarda e dizia: "Irei te mostrar algo que irá ficar orgulhoso." Hanayama avançava e jogava um golpe reto. Baki saía do golpe e contra-golpeava com um gancho no meio da cara. O Yakuza voltava atacando, porém era contra-golpeado novamente em vários lugares. As pessoas comuns viam aquilo e diziam que os golpes de Baki saíam numa velocidade que elas sequer poderiam ver. E aqui, galera, só um adendo: os golpes de Baki com 13 anos já estavam além dos olhos humanos. Mas vamos continuar. Furuagawa via aquela velocidade e pensava: então é por isso que Baki achou Yuri mais lento. Nas montanhas de Hida, ele aumentou sua velocidade e percepção para outro patamar. No combate, Baki saía de um gancho de Hanayama, posicionava seus dedos e acertava ele num ponto vital. O mesmo sentia o impacto, mas como um colosso, Hanayama ignorava a dor. Ele voltava golpeando mais uma vez, Baki saltava e acertava o queixo dele com uma joelhada. Os dentes do Yakuza quebravam. Baki colocava o pé no ombro de Hanayama e chutava com uma voadora. Hanayama recuava sangrando e caía numa máquina de pelúcias. Ele ficava olhando para o teto sem reação. Aquela sensação era algo novo para ele. As pessoas começavam a zombar porque ele estava perdendo para um garotinho. O Yakuza fechava sua cara e se levantava. Todo mundo saía correndo. E Hanayama começava a tirar seus sapatos. Em seguida, seu terno. Seu corpo forte e lotado de cicatrizes era exposto para todos. Mas o mais importante estava nas suas costas. Sua tatuagem assustadora do homem em pé. Hanayama começava a exalar sua aura pelo ambiente e o narrador contava: no ano X717, um homem com um sino nas costas foi cortado em diversos lugares. Por mais que aquele homem fosse cortado, por que ele não caía? O líder dizia: já é o suficiente. Esse homem é um exemplo para nós que protegemos o nosso senhor feudal. Então vamos deixá-lo aí mesmo com sua coragem admirável. Até porque não tem problema deixarmos ele aí. Nós já matamos todo mundo. Um garoto saía do sino que estava nas costas do homem e dizia: ei, vovô, acorde. A criança chorava e o narrador falava: esse dia foi planejado para extinguir a família Hanayama da história. Para evitar o fim da linhagem, o chefe mais velho da família, cujo nome era Yakishi, protegeu o mais jovem o colocando num sino. E ele o protegeu com sua vida. E aqui, galera, só um adendo. Essa história foi contada novamente pelo Itagaki mais à frente, onde o mesmo mudou algumas coisinhas. Caso vocês queiram ver o que aconteceu nesse dia com mais detalhes, o link vai estar aqui no card. Mas no geral, para quem não quer perder a imersão nesse vídeo, não muda muita coisa. A diferença que temos aqui é que no caso não era o chefe mais velho da família, e sim um viajante. E os invasores eram bandidos, e não homens que trabalhavam para o senhor feudal. São diferenças mínimas, porém a história é basicamente a mesma. Dito isso, vamos voltar para a história. A cena mostrava o dia que Hanayama fez sua tatuagem e ele dizia que ela ainda não estava pronta. Ele partia e quando Kizaki recebia a informação de onde Hanayama estava, ele se chocava. Kizaki partia com vários carros e seus homens chegavam no local, porém quando entravam estava tudo acabado. Inúmeros mafiosos mortos, eles subiam as escadas, passavam pelos corredores, viam o cenário de toda aquela destruição até que Kizaki finalmente chegava onde Hanayama estava. O Yakuza sorria e dizia: foi uma boa luta, meu homem em pé foi cortado, mas ele não caiu. A cena voltava para o presente e Baki dizia: sua tatuagem está bem bagunçada, hein? Anda levando muita porrada. Nessa hora, galera, o Yakuza se irritava. Afinal, sua tatuagem é um motivo de honra e respeito. Mas Baki nem ligava. Ele encurtava e chutava o rosto do seu oponente. De repente, Hanayama o pegava pelo braço e apertava. Uma explosão acontecia e o braço do garoto era estourado. Baki se assustava, mas não se dava tempo de sequer sofrer. Ele respondia com um chute na mandíbula. Hanayama recuava sangrando e Baki olhava
olhava para o seu braço jorrando sangue. Kizaki via aquilo e dizia para Kuriwagawa: eu presumo que o senhor saiba o que significa isso, né? A luta já acabou. Kaoru Hanayama irá vencer isso agora. E ele começava a contar. Há 5 anos atrás, quando o Hanayama era apenas uma criancinha de 10 anos, nós fomos jantar em um local. Lá ele pegou as garrafas e as quebrou sem querer. De início achamos que era um garoto atrapalhado, uma mera criança. Mas brevemente a nossa forma de ver as coisas foram mudadas. Quando entrei no quarto dele num dia, encontrei algumas coisas peculiares. A maçaneta de sua porta estava amassada. As latas de refrigerantes amassadas a ponto de estarem finas como embalagens de suco. Revistas e livros grossos rasgados ao meio. Eram coisas teoricamente simples, porém feitas por uma criança. Na hora eu me senti vendo a destruição de um monstro. E de repente ele chegou e disse: eu sou muito forte, né? O garoto de 10 anos abria uma garrafa de refrigerante com as mãos e tomava. E naquele dia, Kizaki concluiu: aquela criança era abençoada pelos deuses. A cena voltava para o presente e Kizaki alertava: a única opção de vocês agora é fugir. Fora que a força de aperto não é a única coisa assustadora de Hanayama. A cena ia para a mente de Baki, que pensava: se acalma, o que eu posso fazer com o meu braço ainda? Meu dedo mindinho se move e o meu polegar também. Certo, meus nervos e músculos ainda estão funcionando. E aqui, galera, mais uma observação. O Yuri Chakovsky teve sua mão apertada e desabilitada pelo aperto de Hanayama. Mas o Baki não. Por mais que ele ficou bem ferido, ele ainda consegue utilizar tal membro. Ou seja, o Baki está num nível de resistência além do Yuri. Dito isso, vamos continuar. Sem dar tempo para Baki se recuperar, Hanayama encurtava para agarrá-lo. Baki saía dos agarrões, mas tomava um chute no corpo. Ele sentia a dor e era agarrado pela camisa. O garoto pegava e puxava seu corpo. A camisa ficava na mão do Yakuza e Hanayama começava a carregar um cruzado. Porém, de repente, ele o lançava no solo. Seu punho afundava no chão e Hanayama com uma única mão erguia o solo. Os civis olhavam aquilo assustados e Baki caía. Quando isso acontecia, Hanayama voava novamente no braço do garoto. Baki ficava apavorado, porém de repente ele pegava a mão de Hanayama e o girava. O Yakuza batia de cara no chão, se sentava confuso, olhava para Baki, que também não entendia a situação, e Kizaki pensava: o que foi isso? Esse garoto poderia ter derrubado o chefe assim desde o começo? Em transe, Baki pensava: o que eu acabei de fazer aqui? Ele via Hanayama preparando seu punho e quando o ataque chegava, ele se esquivava. De repente, ele era agarrado mais uma vez e em seguida era puxado. Hanayama começava a apertar seu braço, mas Baki avançava. Ele puxava o corpo do Yakuza e entrava numa posição favorável. Em seguida, abraçava o braço do gigante e se jogava para trás com sua força. Ele puxava seu corpo e jogava o Yakuza de cara no chão. Kuriwagawa olhava aquele movimento e começava a se lembrar de um dia que esteve com Yujiro Hama, onde o mesmo disse para ele: existem muitos homens das artes marciais pelo mundo, mas apenas os escolhidos por Deus devem ter permissão para viver no meio dos fortes. E no meio desses existem os gênios, tipos que posso identificá-los só de ver. Digamos que eles conseguem canalizar algo que se chama fluxo da força. Ele se levantava, dava seu dedinho para Kuriwagawa e dizia: agarre meu dedo com as suas 2 mãos. O mesmo fazia, porém de repente era ele quem estava sendo pressionado para baixo. Kuriwagawa forçava novamente, porém era girado. Quando ele iria bater de cabeça no chão, Yujiro o segurava e o levantava. Kuriwagawa divagava. Como ele fez isso? É sério que é possível canalizar o fluxo de poder e energia numa luta real? Em seguida, o mesmo falava: naquela hora eu compreendi que aquele homem era um escolhido por Deus. E aqui na minha frente tem outro, um garoto escolhido por Deus, que entende o fluxo do poder. Ao canalizar tal fluxo, eles podem pôr fim a qualquer luta. A cena ia para Baki golpeando, porém Hanayama estava sorrindo. Na mesma hora, Baki enfiava um chute no meio da cara dele e em seguida no pescoço. Quando ele iria lançar outro, Hanayama o encarava e colocava seu punho na frente.
Baki recuava com dor e quando olhava para trás, o Yakuza o encarava, exalando a sua aura. Ele fechava seus punhos e fazia guarda. O Iwagawa via aquilo e pensava: droga, alguém como Hanayama está entrando em guarda. Não é apenas sua defesa que vai melhorar. Ele poderá colocar todo o seu peso nos socos dessa posição. E tudo isso sem que ele precise jogar seu corpo completamente para trás. Mas para mim está claro, essa postura rústica visa atacar. Baki percebia que a aura de Hanayama havia mudado e ele concluía: seus punhos estão ainda mais perigosos agora. Ele se movimentava, porém de repente acabava ficando encurralado no ambiente. Hanayama fechava seu punho e o narrador dizia enquanto ele se preparava: força de aperto vezes peso corporal vezes velocidade é igual a poder destrutivo. O soco de Hanayama explodia na cara de Baki. A máquina de fliperama ao fundo era destruída. Baki sangrava, começava a cair de joelhos, porém antes de tocar o solo, um golpe chegava no seu corpo. Ele caía de joelhos sangrando, se abaixava com dor e de repente Hanayama o segurava pela cabeça. Ele o colocava na parede e carregava outro golpe. Um ataque com força total explodia no corpo de Baki. A parede era destruída e ele caía de cabeça no chão. Hanayama se virava e a mente de Baki divagava nessa hora. A força desse homem deve ser pelo menos umas 5 vezes superior à minha. O Yakuza ia até Kizaki, que dava a ele uma bebida e o mesmo rasgava o vidro, e Baki continuava pensando: eu achava que ele era lento, mas sua velocidade também é maior do que eu esperava. Seu nível de habilidade e técnicas é maior do que eu estava esperando. Com toda certeza, esse é o oponente mais forte que eu já tive até hoje. De repente, todos escutavam um barulho, Hanayama olhava e Baki batia sua cara no solo. Ele repetia até sua testa começar a sangrar, ele soltava um grito e ninguém entendia nada. De repente, Baki se levantava sorrindo e dizia: Hanayama, você é um desgraçado. Por que está bebendo o gole da vitória sem ao menos ter me vencido? O Yakuza olhava impressionado, jogava sua bebida no chão e preparava seu punho mais uma vez. Em seguida avançava. Baki fazia o mesmo e os dois colidiam. Só que o braço de Baki no momento era tão rápido que simplesmente desaparecia. Ou seja, ele tinha mais velocidade que o seu oponente. Quando os punhos se chocando nos era mostrado, Baki estava mirando o dedo menor do Yakuza. O impacto ecoava pelo ambiente, o Iwagawa até virava seu rosto ao sentir aquela pressão e nos era mostrado Baki sorrindo, pois o dedo menor de seu oponente havia sido quebrado. E Baki dizia: você pode ser forte, mas meu punho pode vencer o seu mindinho. Mas eu admito, seu punho é como aço. O Yakuza ficava olhando para sua mão, porém ele pegava e apertava seu dedo. Em seguida, o puxava para o lugar. Ele fechava seu punho mais uma vez e voltava atacando, mas Baki repetia. Os ataques colidiam e outro dedo do Yakuza estava quebrado. Hanayama voltava para o lugar, mas sua mão estava sangrando. Mas para ele pouco importava, ele voltava a golpear. Mas na próxima colisão, o seu dedão estava quebrado. O Yakuza repetia, ele voltava no lugar e Baki sorria. E Hanayama novamente atacava. Porém, quando Baki lançava seu golpe em alta velocidade, o Yakuza freava o seu golpe. Baki via aquilo impressionado e Hanayama estava chegando com um golpe da mão da frente. Mas rapidamente, Baki respondia com uma cotovelada no punho do Yakuza. A mão, até então intacta de Hanayama, era afundada. Baki se virava sorrindo e quando ele ficava feliz, pensando que iria vencer aquilo, o outro punho de Hanayama, com os dedos quebrados, estava chegando no meio da sua cara. Ele era acertado em cheio e voava para longe. Ele batia no elevador ao fundo e nos era mostrado Baki caindo aos poucos com sangue jorrado pela parede. E em seguida, Hanayama era visto em pé, mas quando Baki tocava o solo, o Yakuza caía junto de costas. Nos era mostrado Baki apagado no chão e Hanayama acordado, porém olhando para os danos que ele havia tomado. Ele sorria e a cena cortava para um helicóptero chegando em Tóquio. Dentro dele estava Stridon e um outro militar, e Stridon dizia: estamos acima do Ikebukuro, ogro. Nos era mostrado, e o Jirohama sorrindo, e ele falava:
Me deixe bem acima desse prédio. Eles se aproximavam do local e a cena ia para o combate. Lá Baki se levantava como um zumbi. Ele ia caminhando sem consciência, Hanayama via aquilo no chão e quando Baki parava na sua frente, ele sorria recobrando a consciência. Ele cuspia sangue e Kuriwagawa via que no meio do sangue tinha pedaços de vidro. Baki mostrava sua língua toda cortada e ele falava: depois que você me jogou pra fora do prédio, eu decidi colocar um copo na minha boca. Assim, ele ajudaria meu rosto a não ser tão danificado pelos seus golpes. Hanayama sorria, percebia que não conseguia continuar a luta e falava: parabéns, você me venceu nessa. A cena ia para Yujiro querendo pular do helicóptero e Stridon perguntava o que ele estava planejando. O ogro sorria e a cena voltava para Baki dizendo: se estivéssemos numa luta profissional, você teria me vencido. O Yakuza sorria e falava: bom saber, da próxima vez vamos fazer uma luta dessa então. Todos aplaudiam aquele combate de dois monstros e Baki caía no chão sorrindo. Mas na mesma hora, Yujiro Hama se preparava e saltava do helicóptero em direção ao prédio. E assim, perto de um novo clímax, esse vídeo vai chegando ao fim, senhores. Eu conto com seu like, com sua inscrição, ativem o sininho porque em breve o próximo episódio vai estar aqui no canal. Aqui teremos Baki inteiro adaptado. Então vem com a gente que vai ser sucesso. E outra coisa, galera, aqui no comentário fixado desse vídeo vai ter um link onde você será redirecionado para o nosso canal backup. Se porventura a gente vier a perder esse canal graças a strikes, lá vocês conseguirão nos encontrar. Caso queiram vídeos exclusivos também, nesse mesmo canal tem o clube de membros. Então, se você tiver interesse, cogite virar membro. Bom, senhores, eu já vou indo nessa. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.